Olá a todos, meus irmãos de luz, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Hélder Correia e hoje o tema do vídeo vai ser mentores espirituais. Um tema que eu tanto gosto e que mais cedo ou mais tarde iria ter que trazer aqui para o canal. O que são então os mentores espirituais? Mentores espirituais são espíritos evoluídos, digamos assim, são espíritos de luz que estão já num plano mais ascensionado dentro da espiritualidade. Dando o exemplo. Imaginem que vocês estão ou frequentaram o primeiro ciclo da escola, como todos nós frequentamos, não é? Depois vamos para o secundário, depois eventualmente muitos seguem a faculdade. Imaginem que vocês andaram então no primeiro ciclo secundário e que estudaram e que chegaram até à profissão e tornaram-se professores. Ao tornarem-se professores, vocês vão ensinar, então, crianças que vão estar a passar pelo que vocês já passaram e, visto que vocês sabem todas as matérias que essas crianças vão ter de aprender, vocês, enquanto professores, estão a ensinar. O mentor espiritual é basicamente o mesmo dentro deste exemplo, ou seja, o mentor espiritual é alguém que espiritualmente já passou por experiências aqui na Terra, noutros sítios também, mas falaremos aqui na Terra, e ascendeu de alguma forma para planos mais sutis, mais ascensionados, e para continuar o seu processo de evolução, ele tem que, ou muitos até se oferecem para o cargo, mas ele para ascender ainda mais e continuar a sua evolução, eles então fazem o trabalho de mentores para guiar as pessoas que estão a passar pela sala de aula pela qual eles já passaram. Então eles auxiliam e orientam da melhor forma os alunos que estão agora na vida terrena. O mentor espiritual, ele não é um mestre ascensionado, ou seja, o mentor espiritual é ainda, como eu já vos expliquei, um espírito em evolução. Então não se pode exigir, para já não se deve exigir nada sempre, ok? Nunca se deve exigir, mas falando numa perspectiva de se o mentor espiritual ele é um ser com a verdade absoluta e que nós devemos olhar para ele de uma forma como olhamos para os mestres ascensionados, ou seja, temos que perceber que o mentor espiritual ele ainda está dentro da sua evolução. Por exemplo, os espíritos que Allan Kardec consultou durante o seu projeto do Livro dos Espíritos, através dos médiuns, eram espíritos evoluídos. Mas eles estão ainda dentro do erro, erróneos, não é? Não se pode pensar que eles são seres perfeitos dentro dessa abordagem. E, portanto, os mentores espirituais, embora estejam mais evoluídos do que nós, eles ainda são espíritos em evolução. E é preciso ter noção disso. Outra questão, em algumas religiões e crenças chamam os mentores de anjos da guarda. É preciso ver que são dados diferentes nomes à mesma situação, mas os mentores espirituais, não há aquela ideia de que nós temos um mentor espiritual que nos guarda e nos auxilia a toda a hora. Cada um de nós individualmente temos um mentor espiritual e usemos então o tal filtro do bom senso. Imaginem que cada pessoa no planeta Terra, nós somos bilhões de pessoas, imaginem que cada pessoa tivesse um mentor espiritual. Imaginem a carga de trabalho e o quanto era necessário no plano astral haver mentores para cada um. É claro que isso não se processa dessa forma. Os mentores espirituais, eles vêm ao nosso auxílio quando podem, mas eles próprios estão dentro do seu trabalho, do seu caminho. Não existe isso de uma dedicação a 24 horas por dia. Não, porque eles, no próprio plano onde estão, eles precisam de trabalhar em outras áreas. Algumas pessoas têm tendência a achar que os mentores espirituais podem não querer chegar até nós
Isso não acontece. O que acontece é precisamente o inverso. Eles querem sempre chegar até nós. Porém, nós é que, derivado à nossa vibração e a não estarmos devidamente alinhados, é que não estamos a permitir o contacto dos mentores. Agora, como é que esse contacto é feito? Não fiquem com a ideia fantasiosa que vão conseguir ver, deslumbrar visualmente o vosso mentor. Isso poderá acontecer, mas isso vai requerer um grau mais elevado para já a vossa vibração tem que estar muito sutilizada, requer mediunidade e requer outros fatores. Mas como é que então, na maioria das vezes, e o mais certo de acontecer, como é que os mentores comunicam connosco? Como é que eles nos orientam? É através precisamente da intuição. Se vocês estiverem a ouvir mais o vosso coração, o vosso chakra cardíaco, se ouvirem mais a vossa intuição de forma correta, porque é muito fácil a gente confundir entre intuição e pensamento. Existem maneiras da gente saber distinguir isso, e é dessa forma que os mentores, maior parte das vezes, nos orientam. É através da intuição, é através de... Eles conseguem até trazer mensagens através de outras pessoas, muitas das vezes pessoas ligadas a vocês, mais próximas, que vos dizem algo e que vos fica retido ali na mente. Muitas vezes são os mentores que estão a incutir noutras pessoas mensagens que eles querem que cheguem até vocês. Pode ser através de uma música que vocês estão a ouvir e que de alguma forma algo vos intuiu para algo bom, e é através, é muito sutil a mensagem que os mentores trazem. A gente tem que abrir a nossa percepção para eles, porque eles estão a toda a hora a querer nos orientar. Nós é que não abrimos o nosso campo perceptivo e não conseguimos captar a mensagem que eles querem trazer. Mas é dessa forma que os mentores nos guiam. Muita gente quer saber o nome do seu mentor, como é que ele é, como é que ele aparenta a nível visual. Ouçam, o nome não importa. O nome não importa. O que importa é os aprendizados que o mentor nos quer trazer e o quanto é bom termos um espírito de luz a orientar-nos. Não importa isso do nome, esqueçam. E a forma dele, visualmente, como é que ele se apresenta, isso também não importa, porque até muitas das vezes eles plasmam formas que são formas que eles sabem que vocês irão assimilar de forma positiva e que são formas que vos vão tranquilizar e trazer aquela vibração leve, aquele sentimento bom, prazeroso de amor. Eles plasmam as formas, muitas das vezes em projeção astral, em desdobramentos, em sonhos e até mesmo em intuições. Os mentores até assumem a forma de familiares nossos, familiares que nós temos que até já desencarnaram, para nos trazer alguma mensagem. Isso pode acontecer. O mentor plasma a forma que a gente está, e muitas das vezes a forma que a gente está preparado para ver. Ou o nosso grau de lucidez pode não estar no nível correto, e eles então, e também derivado à nossa assimilação, não é? Derivado à lucidez, nós poderíamos até numa projeção astral, o nosso próprio cérebro, ou seja, a nossa lucidez, como não está elevada, nós poderemos estar a ver um mentor e depois, quando regressamos ao corpo, nós associamos o mentor a algum familiar, porque é a nossa forma de ligar isso a algo bom. Isso acontece várias vezes em projeção astral, a gente testemunhar algo, tanto no negativo como no positivo. Muitas vezes em projeção astral nós podemos ver algo negativo e depois, quando voltamos para o corpo, assimilamos de uma coisa que a gente tenha, sei lá, imaginem algo muito mau, que a gente, um espírito muito pesado, denso, que nos tenha dado uma experiência de forma horrenda, de uma forma que a gente se sinta repulsa. Provavelmente nós iremos acordar, despertar no corpo e achar que sonhamos. Se for uma pessoa que tem repulsa por baratas, ela vai achar que sonhou com baratas, porque é a nossa forma do nosso cérebro assimilar, de nós ligarmos isso à nossa forma, a algo
dentro da nossa base de dados aqui encarnados, há algo que nos causa repulsa. Então isso acontece da mesma forma com os mentores, ok? Com mensagens boas trazidas pelos mentores, e eles plasmam, então, como já vos expliquei, formas. E, sendo assim, mais ainda a gente deve ter, na nossa percepção, deve reter a mensagem de que o que importa não é nem o nome e nem a forma visual que o mentor tem, importa a mensagem que ele quer trazer, a forma como ele nos quer orientar e o nosso campo perceptivo que esteja aberto para isso. A gente tem é que trabalhar para conseguir abrir a nossa intuição para poder receber as mensagens que eles querem que cheguem até nós. Portanto, isso é que a gente tem que se importar, é como vamos trabalhar para abrir essa intuição. E como é que vamos fazer isso? Trabalhando sempre na base do equilíbrio, tentando manter um equilíbrio saudável, não é? Afastando da nossa mente pensamentos densos, pesados, combatendo tudo o que seja apegos, ok? É normal que a gente tenha apegos aqui no plano material, mas combater isso de uma forma saudável, tentar que isso não seja um apego que nos esteja a desequilibrar bastante, fazer coisas pelo próximo, não pensar tanto em nós, pensar sempre no outro, ajudar de alguma forma. Não vamos ser Madres Teresas de Calcutá, mas vamos ajudar à nossa maneira, seja de forma pequena, seja de forma grande, mas o ato em si de ajudar já vai fazer com que a nossa vibração fique mais elevada. Meditação, muita meditação, trabalho energético e estar atento aos sinais do dia-a-dia. E claro, fazer orações e falar em oração, falar mentalmente com o nosso mentor. Criar um elo, um laço de amizade contínuo durante a nossa vida, no dia-a-dia, criar esse elo, ligar-nos ao nosso mentor como se ele fosse o nosso melhor amigo. E é claro que vocês vão acabar por perceber que as mensagens vão começar a surgir. Muitas vezes elas sempre estiveram lá, vocês é que não estavam perceptivos, e vão começar a perceber as mensagens, e acreditem que elas estão lá, eles estão sempre a orientar-nos. Se temos um mentor próprio que é sempre o mesmo a orientar-nos, às vezes não é bem assim. Às vezes poderemos ter vários mentores, poderemos até ter mentores específicos para cada área de aprendizado. Aquele mentor orienta-nos daquela forma, o outro mentor orienta-nos então de outra forma, e o que importa não é isso, não estejam tão ligados ao nome deles, quantos mentores temos, se temos um mentor individual, não estejam tão agarrados a isso, pensem de uma forma mais elevada, pensem na mensagem que eles querem trazer e pensem em tentar captar essas mensagens, ok? E fora do corpo os mentores até utilizam os projetores astrais para eles darem passes energéticos, muitas vezes para como o grau energético é compatível a alguém que está desencarnado ainda recentemente, esse espírito ainda está aqui atormentado ou baralhado de alguma forma, e como a nossa energia é de alguém que está ainda acoplado a um corpo físico, aqui material, a nossa energia de alguma forma ela é compatível com um recente desencarnado, e então os mentores aproveitam os projetores astrais que estão equilibrados para, através deles, dar um passe e esses espíritos subirem para o plano que necessitam subir. Então é isso, pessoal. Isto é um tema que eu gosto muito e de certeza que vou voltar ao tema dos mentores espirituais. E só não esperem é que o mentor espiritual ande com vocês ao colo e que faça as coisas por vocês. Vocês precisam passar pelos vossos aprendizados, vocês necessitam de passar por emoções, por sofrimentos, por felicidades, seja o que for, mas vocês precisam de passar. A única coisa que o mentor vos vai fazer é orientar. A mesma coisa que um pai que ama o seu filho, ele não quer com certeza fazer tudo pelo filho. Não, ele quer orientar o filho, mas depois deixar o filho dar as cabeçadas que o filho necessita dar na sua vida. E é da mesma forma que os mentores, como professores que já passaram por esta experiência na Terra, eles querem nos orientar. E essa orientação faz com que eles se elevem mais perante o todo que tudo é, Deus, o universo, ele, e então para eles se elevarem ainda mais na sua evolução, eles ajudam-nos.
porque é uma sala de aula pela qual eles já passaram. E até mentores decidem até encarnar novamente. E outra coisa, nós poderemos ter mentores espirituais que são familiares nossos, familiares espirituais, da nossa família espiritual, ou até familiares de vidas passadas que se ofereceram para nos guiar nesta vida, fazendo então acordos até connosco, e isso acontece. Eu já tive, inclusive, projeções onde eu falei com um amigo, e esse amigo já se apresentou várias vezes, e essa pessoa dá-me a entender que tem algum laço comigo de outras vidas passadas, percebem? E eu acredito que a minha linhagem, ou alguns dos meus mentores, pelo menos dois, eles apresentam-se sobre a figura masculina, e um deles é como eu digo, eu acho que tem uma ligação qualquer maior com esse mentor, e isso não importa. Não se esqueçam, o que importa é a mensagem, o que importa é a gente abrir a nossa percepção com pensamentos leves, com atitudes boas, ajudando o próximo, trabalhando energias, protegendo o nosso campo energético de ataques e vampirismos energéticos, de sugadores de energia, não só desencarnados. Não levem isso só para os encostos, levem também para as pessoas com quem vocês lidam. Muitas vezes elas podem estar a sugar a vossa energia de forma inconsciente, ok? Não estão a fazer isso por mal, mas vocês também têm que aprender a defender-vos, a defenderem-se desses ataques e a protegerem-se. E isso, eu vou fazer um vídeo sobre isso, como a gente limpar o nosso campo áurico, como é que a gente se energização, limpeza de energias. Isso ajuda também. Mas hoje a mensagem foi os mentores espirituais. Pessoal, eu vou voltar a este tema. Se há algo que eu ainda não expliquei ou algum assunto que eu não toquei, comentem para que eu possa fazer outros vídeos sobre os mentores espirituais. Os mentores espirituais, existem várias linhas de mentores espirituais dentro de várias formas de estudo espiritual. Ou há linhas espirituais de vários tipos. Há o budismo, Umbanda, existem vários tipos. Não importa a linha que vocês escolherem, importa sim o que é que vocês vão fazer com isso enquanto pensamento, atitude e aquilo que vocês são, ok? Isso é que importa. E os mentores, há vários tipos de mentores espirituais. E pronto, façam então perguntas para que eu possa voltar a este tema. Adorei, é um tema que eu gosto muito e que vou voltar a trazer com toda a certeza. Muito obrigado pela vossa atenção, meus irmãos de luz. Até ao próximo vídeo.